Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos fala sobre como as narrativas jornalísticas podem combater a marginalização dos movimentos sociais, quando o assunto é ocupar espaços. Eu, Helena Dias, e o professor Manuel Moraes recebemos o integrante da Direção Nacional do MST, Jaime Amorim. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCom-DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. É inquestionável a importância da comunicação e do jornalismo no papel de informar as pessoas, mas, sobretudo, de educar e construir uma consciência cidadã. A gente sabe que a escolha de uma palavra ou abordagem na cobertura de determinados assuntos é decisiva para a forma como a população pode enxergar pautas, ações, indivíduos e organizações sociais. Neste sentido, a gente te pergunta e traz para a conversa: ocupação ou invasão? Qual a diferença e por que é tão necessário falar sobre o assunto? Professor Manuel Moraes, é uma escolha política, né? Chamar de invasão ou ocupação a luta dos movimentos sociais. É uma escolha política e o que é que ela acarreta, né? O que é que significa cada escolha? Ela tem um conteúdo jurídico, porque, na verdade, quando você estabelece a ideia de que a ação política do MST, ela se dá a partir da ideia de ocupação, você trabalha a perspectiva de um direito que é a função social da terra. Então, isso te desdobra na perspectiva da legitimidade da ação, se desdobra no processo jurídico de legalização desse assentamento. Então, quando a imprensa, e evidentemente orientada politicamente, chama isso de invasão, você está trabalhando um conceito jurídico de esbulho. E isso impede a ação prosseguir no sentido da desapropriação, do assentamento, porque a terra, ela no direito nosso, ela está baseada em princípios que vêm do direito português, que tem origem no direito romano, que é a tese de que a ocupação da terra tem que se dar de forma mansa e pacífica, o título de terra. Então, qualquer tipo de, entre aspas, esbulho é considerado uma posse indevida, ilegal. Então, no fundo, a forma de criminalizar o movimento social é dizer que houve uma invasão e não a ocupação. Então a gente pode dizer que a ocupação ela é um direito, né? A ocupação não só é um direito, como é reconhecido pelo STF. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STJ, reconheceu em suas decisões que a perspectiva da ocupação reflete sobre o direito constitucional, né, de cidadania, de luta pelo direito à terra, que é um direito assegurado pela Constituição. Né? Aos povos tradicionais, na Convenção 69, né, a retomada dos povos indígenas, a resistência do povo quilombola. Né? Então, na verdade, nós temos aí um jogo de palavras que tem um efeito jurídico importante na luta pela terra. Jaime, o MST, ele ocupa ou ele invade? Pois é, essa é uma questão importante, porque, me somando aí do Manuel, né, a ocupação ela é coletiva. Quando é um ato coletivo, né, de várias pessoas que, em função da sua condição social, buscam pressionar o poder judiciário ou o poder executivo para cumprir aquilo que está na lei. No caso da reforma agrária, a nossa ocupação, porque nós não fizemos ação individual, é uma ação coletiva com objetivo coletivo. Então ela é muito mais do que apenas um termo jurídico, né? Ela está dentro da legitimação ou não, ou da criminalização. Então nós, quando iniciamos o movimento, sempre a imprensa e todo mundo tratava como invasão, uma tentativa de deslegitimar. Só que no processo, né, o movimento fazendo ocupação, fazendo os assentamentos, né, fazendo a luta, trabalhando a ideia de que o Estado tem que cumprir aquilo que determina a Constituição é muito clara sobre isso. Né? Toda terra improdutiva que não cumpre a função social é passiva de desapropriação para a reforma agrária. A lei complementar diz que, nesse caso, cabe ao INCRA, ao governo federal, classificar o imóvel se é produtivo ou improdutivo.
e prosseguir o processo de desapropriação ou não. Então, para nós, a ocupação é um ato legítimo, né, que legitima quem faz a luta, né, e, ao mesmo tempo, transforma isso efetivamente num direito dos trabalhadores de lutar. Quem faz invasão é justamente o lado contrário, né, que hoje invade as terras indígenas, né, que invade as florestas para fazer mineração, né, e muitos aqui também, né, nós temos vários usineiros aqui que invadem sítios de trabalhador, tomam conta, mas aí com um interesse particular, econômico, né, e a ocupação sempre traz no bojo dele a ideia da legitimação daquilo que faz. Nós, no caso da luta pela reforma agrária, né, quem luta pelo teto ou por casa urbana vai legitimando a partir disso, enfim, cada um dentro do seu contexto. O mais importante nós trabalhamos durante todo o nosso período histórico na tentativa de legitimar aquilo que a gente faz e a ação da ocupação. E mais do que tudo, né, dá o caráter legal para a questão da reforma agrária. Portanto, né, na medida que o INCRA cadastra as famílias, na medida que o INCRA promove o assentamento, isso nos dá a garantia que, além da legitimidade, nós estamos dentro de um campo legal. Jaime, você falou aí até de um histórico anterior, né, desde o começo do movimento do MST. Você diria que o diálogo sobre essa questão de ocupar ou invadir, ele mudou ao longo do tempo? Como é que você enxerga que ele está hoje, no debate na sociedade? No começo, né, no final dos anos 70 e nos anos 80, havia muito essa ideia, né, ainda nós estávamos num período anterior, ainda do final da ditadura militar, então, e o movimento vinha crescendo, construindo aí um processo. Então, esse debate era muito claro. Toda a imprensa, nunca se via né, nenhum editorial, nenhuma matéria de televisão, de rádio, né, ou de jornais que não tratava de invasão, sempre tentando nos desqualificar e tentando criminalizar o processo. Mas nós fomos construindo, então quando nós fomos legitimando, as universidades passaram a tratar, né, a academia tratar de ocupação e não de invasão, porque até então até a academia tratava de invasão. Muitas vezes por ingenuidade, por não entender ou não ter compreendido, portanto não ter estudado ainda o tema, porque ele não aparecia, né? Tudo era invasão. E com isso, então, vai se reforçando, vai se construindo essa ideia da legitimidade dessa ação. Então, hoje, na prática, poucos meios de comunicação, a não ser os mais reacionários, né, que tratam ainda de invasão. Mas, no senso comum, a ocupação me parece que se transformou em uma coisa legítima e, vamos dizer assim, um conceito que a maioria das pessoas trata. No próximo bloco, a reportagem de Thales Alencar nos leva para conhecer uma cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. A gente volta a conversar sobre o papel da comunicação e do jornalismo no combate à marginalização dos movimentos sociais. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição discute como as narrativas jornalísticas podem combater a marginalização dos movimentos sociais. Aqui no estúdio, o professor e cientista político Manuel Moraes e o integrante da direção nacional do MST, Jaime Amorim. A gente abre esse bloco com a reportagem de Thales Alencar sobre uma cozinha solidária do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Vamos assistir. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto possui múltiplas atuações e contribuições. Além de seu foco principal de garantir moradia de qualidade a todos, uma de suas causas paralelas é a do combate à fome. Exemplo disso é que nas ocupações promovidas pelo movimento, a cozinha é sempre o primeiro cômodo a ser montado. Agora vamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente à época da pandemia. O lockdown fez com que as pessoas ficassem em casa e isso acarretou uma série de dificuldades, lembra? O índice de desempregos aumentou, os trabalhadores informais ficaram sem renda e o preço dos alimentos subiu consideravelmente. A fome, então, passou a se multiplicar no Brasil. Nesse período, outro produto que encareceu muito foi o gás de cozinha. Com os preços impeditivos, muitas famílias ficaram impossibilitadas de cozinhar em casa. O MTST, que, na época, fazia entregas de cestas básicas, foi obrigado a mudar de estratégia.
E aí nós começamos distribuindo cesta básica. Eu me lembro de um dia que eu fui numa favela, uma palafita, distribuir uma cesta básica para uma senhora e ela falou: ô seu Boulos, eu agradeço por pegar a cesta básica, só que eu não tenho nem onde cozinhar, porque eu não tenho dinheiro para comprar o botijão de gás. E aí foi em casos como esse que nós chegamos e falamos: nós precisamos construir uma outra alternativa. Dar a cesta básica também só não está funcionando. E aí foi quando surgiu a primeira cozinha solidária. A iniciativa foi um verdadeiro sucesso e, em 2022, recebeu até um prêmio da Organização das Nações Unidas. O projeto Cozinha Solidária ficou entre os 3 escolhidos pela ONU a serem contemplados por uma quantia de US$100 mil, uma recompensa merecida em nome de um trabalho humanizador. Atualmente, existem 47 cozinhas solidárias espalhadas por mais de 10 estados nas 5 regiões do país. Segundo dados da organização, mais de 2 milhões de marmitas já foram distribuídas, um número expressivo e que tende a crescer cada vez mais. Outra conquista importante foi a aprovação do projeto de lei que cria a Política Nacional de Cozinhas Solidárias. A lei proposta pelo deputado e ativista Guilherme Boulos e sancionada pelo presidente Lula passou a tornar as cozinhas solidárias uma responsabilidade do Estado brasileiro. As inúmeras conquistas, porém, não impediram certos entraves a nível regional, como aponta a coordenadora nacional do MTST em Pernambuco, Jô Cavalcante. Porque não adianta só o movimento social estar fazendo um trabalho de gestões, sabe? Porque a gente está fazendo nosso trabalho porque a gente é movimento e a gente entende a situação que o Brasil vive, né, de desigualdade. Mas que isso deveria partir da própria gestão municipal ou a mesma gestão estadual, sabe? Inclusive, a gente já apresentou esse projeto tanto para o município quanto para o Estado. Mas aí parece que tem um problema político de inércia mesmo, sabe? Antigamente, a gente aqui no Recife tinha um bandejão que custava um valor mínimo, né, para as pessoas terem pelo menos alimentação para ir procurar emprego. Hoje não tem, sabe? Parece um desmonte das políticas da população, para a população mais carente. A Cozinha Solidária do Recife, localizada no bairro da Torre, funciona de segunda a sexta e distribui 100 marmitas por dia na hora do almoço. Caso tenha interesse em fazer doações, entre em contato com o número 81 98412 8831. Doar roupas em bom estado e alimentos não perecíveis também são excelentes meios de colaborar. Para doações em dinheiro, enviar qualquer valor para a chave Pix cozinhasolidariapemtst@gmail.com. Jaime, a gente tem esse exemplo, né, da Cozinha Solidária do MTST, que parece também com iniciativas do próprio MST. E aí fica a pergunta, né, quando se ocupa uma terra, um espaço, né, o que é que, principalmente o MST, o que é que o MST faz quando ocupa? Bom, a tarefa principal nossa é, primeiro, construir o espaço de vivência, né, internamente no acampamento, os barracos, né, e a nossa tarefa fundamental é produzir, né? Por isso que também a gente ganha legitimidade, que mesmo nos acampamentos, a gente trabalha a ideia da produção de alimento. Acho que hoje talvez é o maior desafio. Então, nos acampamentos, que é onde a gente tem espaço, a gente produz, a gente faz escola, a educação do campo é importante nesse processo. Nós temos a ideia de que, trabalhamos com essa ideia, né, que todos sem terra estudando, né? Quem é analfabeto vai se alfabetizar, né? Quem tem o ensino fundamental continua no ensino médio, quem tem ensino médio vai para as universidades, enfim. Nós temos construindo espaço, ambiente para que a gente possa elevar o nível de conhecimento e o nível de consciência da nossa base sem terra. Então, na hora que tu chega num acampamento, na hora que a gente ocupa, nós temos todos esses desafios aí para frente. Como dizia Paulo Freire, né? A gente tem a cerca do latifúndio para arrebentar, mas junto com ela a gente tem que arrebentar tantas outras cercas, né? A cerca da educação é uma, mas da cultura, da ignorância na ideia do não saber, de não ter conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, né, temos que trabalhar o conhecimento técnico, porque não basta a gente produzir alimento, que é o maior desafio nosso hoje, né? Nós temos que produzir alimento e um alimento saudável, que aí depende de técnica, depende de conhecimento, depende de manejo. Então, são desafios enormes, né, que a gente tem hoje. Mas, seguindo, né, os desafios do MST da reforma agrária popular, então nós temos que construir, né, no campo a ideia de que é um lugar bom para viver,
né, do ponto de vista de infraestrutura social, né, infraestrutura econômica. Então, são os desafios que nos é apresentado. O mais importante é, nós não podemos mais apresentar a ideia de que no campo, né, vive o camponês atrasado, já é catatu, né, que é ignorante. Não, nós temos construído um ambiente para dizer, os camponeses que ocupam terra sabem o que querem, sabem por que estão lutando e sabem por que, quando ocupam, buscam, mesmo sofrendo, continuar no processo. Porque aí está o sonho de cada pessoa. Quando tu está vivendo aí nas comunidades, sem nenhuma expectativa, tu não tem muita referência, tu não tem muito sonho. Então, quando ele chega no acampamento, ele já começa a sonhar. Sonhar em ser assentado, sonhar em ter uma casa, sonhar em melhorar de vida. Então, a gente tem que corresponder para isso. Portanto, a gente não ocupa a terra e toma conta dela. A gente faz a ocupação para negociar com o governo, para o governo desapropriar. Nós passamos aí 6 anos em que o governo não só não desapropriou, como era contra a reforma agrária. Agora não, acho que nós temos um ambiente que nós podemos reconstruir a ideia da reforma agrária como uma alternativa fundamental para superar o estado de fome que nós temos hoje no Brasil. Jaime, você fala aí, né, dessa perspectiva da ocupação e falou anteriormente também do papel da academia também no processo da desconstrução dessa questão da invasão e da ocupação, né? E aí eu fico pensando muito no diálogo dessa temática com a cidade e com a sociedade, professor Manuel. Como é que você vê, assim, é um desafio levar essas perspectivas para a cidade? A ideia, inclusive, de fazer o TVH com a presença do MST já é um esforço da universidade de integrar o movimento do campo e da cidade, que não é só uma bandeira, né, digamos assim, mas é uma proposta constitucional. A nossa Constituição, ela lida com a ideia da superação das desigualdades regionais. E, portanto, cabe à universidade, cabe aos poderes públicos, né, fortalecer o campo para que ela possa se desenvolver e gerar, o que disse Jaime, desenvolvimento. E a universidade produz tecnologia social, como nós estamos fazendo aqui, tecnologia do ponto de vista do conhecimento, não é? Veja, hoje, quando a gente fala da MST, é preciso lembrar da origem de Ronda Alta, né, Jaime? Aquele assentamento que foi cercado pelo Exército, 300 famílias que foram extremamente... Comandado por Curió. E nós tivemos a escola do MST, que é a origem, a família Campegoto, né? Que tinha uma professora que testemunhava... o Curió colocava o cavalo para defecar na lagoa onde as crianças bebiam água. E o assentamento foi cercado pelo Exército e as crianças começaram a ter cólera. E não podiam ser tratados, porque o Exército não permitia. E ali começaram a morrer as crianças. E aí foi quando o padre, que acompanhava o assentamento, teve a ideia de erguer uma cruz e colocar um pano branco para cada criança que morria. Então, o símbolo aquele primeiro assentamento, que é a origem do MST, lá em Ronda Alta, com aquela cruz e os 7 paninhos brancos, faz todo sentido numa universidade como a nossa, que é jesuíta, que tem como Papa Francisco o símbolo maior da igreja em saída. Então, veja que tudo isso está em conexão, né? A gente está em conexão enquanto universidade, produzindo conhecimento, a gente está em conexão enquanto um movimento que tem sua raiz contra a ditadura militar e defendendo a democracia. Não sei se tem tempo ainda, mas só uma coisinha, né? Em relação às cozinhas comunitárias. Eu acho que isso é muito mais do que tu garantir alimentação para as pessoas. Eu acho que o ato de solidariedade ele é muito importante. Que não é as pessoas ir lá, né, que a Globo faz campanha, né, de arrecadação, isso as pessoas podem fazer e eu acho que isso nem chega a ser solidariedade. Mas é um ato importante também. Mas a solidariedade é tu garantir, repassar para as pessoas aquilo que te serve, aquilo que pode te fazer falta, né? E tu leva para as pessoas e faz a distribuição. Eu acho que foi uma das atividades mais bonitas que nós fizemos durante a pandemia e estamos fazendo atualmente. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com a pergunta: você acha que o MST e o MTST ocupam ou invadem? É daqui a pouco que a gente continua a conversa sobre como a comunicação e o jornalismo podem combater a marginalização dos movimentos sociais.
Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre como as narrativas jornalísticas podem combater a marginalização dos movimentos sociais. Estamos no estúdio com o professor e cientista político Manuel Moraes e o integrante da direção nacional do MST, Jaime Amorim. Agora é hora do quadro Fala Povo com Álvaro Torres. Você sabe qual a diferença de invasão para ocupação? As palavras são carregadas de sentidos e até de ideologias. Sem ter essa noção da diferença de uma e de outra, podemos acabar confundindo e misturando estes sentidos, podendo gerar um preconceito equivocado da atuação dos movimentos sociais, como o MST e o MTST. Diante disso, o Fala Povo do TVDH de hoje quer saber, para você, estes movimentos sociais ocupam ou invadem? Olha, dependendo da situação, né? No meu ponto de vista, a ocupação é uma ocupação pacífica e a invasão é uma forma agressiva. Então, assim, se for uma ocupação pacífica, tudo bem, sem problemas. Eles ocupam espaço por não ter moradia digna, né? Por quê? Oi? Pelas condições hoje sociais que as pessoas não têm, não têm condições de alugar uma casa, de ter sua casa própria, aí ele ocupa esse espaço. Eu não vejo como invasão, não. Entendeu? Porque tem todos os terrenos aí desocupados e o pessoal não tem moradia, eles ocupam esses espaços, para não ter que estar morando na rua. Eu acho que ele ocupa, né? Porque é um negócio ali que é o seguinte, os caras estão precisando, né? Tá entendendo? Já vai fortalecer uma pessoa que está precisando ali, na minha visão, eu vejo o negócio se acabando ali. Podia estar ajudando aquela pessoa, tá entendendo? Isso que eu acho. Dependendo da situação, né? Se for uma situação que eles agem com violência, então eles estão invadindo. Mas se for uma situação pacífica, né? Que eles, entre aspas, tem uma autorização, então eles estão fazendo uma ocupação. Na minha opinião, a ocupação, se for de forma pacífica. Se for de forma violenta, realmente é uma invasão. Jaime, perguntar para as pessoas se os movimentos eles ocupam ou invadem é ter um termômetro também de como essas pessoas enxergam, né, a luta. Quais são as estratégias que o MST tem tomado para disputar essa narrativa? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que assim, a sociedade como tal está construindo, de qualquer forma, uma consciência. Nós passamos os anos aí muito difíceis, né? Nós até costumamos dizer que a gente derrotou Bolsonaro, que foi, digamos, acho que uma forma muito importante que o Brasil tomou historicamente para poder superar essa possibilidade do fascismo tomar conta do Brasil. Agora, nós derrotamos eleitoralmente, mas não derrotamos a ideia. Então, agora nós trabalhamos muito nessa ideia da disputa das ideias. Nós temos que elevar o nível de consciência das pessoas e o nível de participação. Então, a narrativa ela tem que estar sempre imbuído desse contexto, de entender que nós temos que superar tudo isso, né, de desconstrução que foi construído no Brasil. Eu acho que, aos poucos, a gente vai incorporando na sociedade essa ideia, né, de que a gente tem que utilizar conceitos que são cabíveis em todo espaço. Né? E na ocupação ou na invasão, as pessoas têm que ter claro que aí passa a ser também uma posição política quando você fala invasão, quando você fala ocupação. Então, em termos que a sociedade está discutindo questões de gênero, está discutindo uma série de outras questões, é necessário que a gente eleve também o nível de consciência para a gente poder se posicionar sobre as atividades e as ações. Jaime, você fala aí de consciência, né? Quando a gente marginaliza um movimento social, quais são os impactos? O que é que se impacta numa família sem terra, por exemplo, e também o que é que se impacta na própria sociedade, de maneira geral? Veja, o capitalismo, né, e os ricos do Brasil, que dominam todo o processo, eles trabalham sempre na ideia de desconstruir todo o processo. Porque, na verdade, a democracia para eles é apenas a ideia de votar e ser votado. Né? Mas, se tu olhar no bojo da sociedade, os movimentos sociais fazem parte desse processo da democracia. Porque se não houver movimento social que pressiona, que passa inclusive da ilegalidade para poder legitimar o seu processo, é nisso que a sociedade se baseia.
Quer dizer, quando a sociedade está desmobilizada, está crente, de um processo, né, sem perspectiva, né, também a sociedade não avança no processo democrático. Então é necessário que o debate ocorra no seio da sociedade, que os movimentos sociais tenham força, para que, a partir dos movimentos sociais, não estou falando só de movimento social de terra, né, urbano, nós estamos falando de movimentos sociais de gênero, movimento social de cultura, movimento social de camponês, enfim, indígena, quilombola, estudantil. A sociedade é forte quando né, os movimentos sociais, quando a sua base organizativa é forte. Quando tu né, trabalha na ideia de desconstrução, aí tu tem uma sociedade vulnerável. Então nós temos que construir uma sociedade forte, com a democracia forte, né, em que as pessoas se sentam efetivamente participando do processo. A gente está falando de comunicação, né, de marginalização dos movimentos, e aí eu fico pensando muito, será que a gente pode botar, talvez, a democratização da comunicação como também uma reforma necessária que anda ao lado da reforma agrária? Com certeza, veja, o direito à comunicação é parte desse contexto maior de luta pelos direitos humanos, porque nós temos no Brasil uma privatização dos meios de comunicação. As grandes empresas de comunicação dominam 90% da forma de comunicar. Agora, e veja que nos últimos anos, até por conta da questão das novas plataformas, das redes sociais, essa coisa veio, né, a chamada mídia alternativa, veio ocupando um espaço fundamental, né, de acesso à comunicação, a comunicação como um direito social. Agora, é claro que isso está muito vinculado à cidadania, que é como o Jaime disse, porque também quem consome esses meios de comunicação empresariais ainda é a massa, né? Então a gente precisa trabalhar a educação em direitos humanos, trabalhar a cultura, para que a gente possa reverter esse processo, não só do ponto de vista, como disse bem Jaime, de uma eleição, mas de um projeto de país. Porque o que realmente impacta é termos um projeto, que eu acho que o MST é um movimento social, claro que agregado a tudo que já me falou, movimento feminista, movimento de mulheres, movimento negro, todos os movimentos, mas eu acho que o MST consegue ter uma organicidade e uma pauta política para a sociedade que é fundamental. Porque se também a gente ficar muito segmentado, a gente não consegue ver o todo. Eu acho que o MST conseguiu dar um salto ao longo dos anos, né, Jaime? A gente vai vendo o MST saindo dessa pauta, digamos, que era restritamente a questão da terra, para uma concepção de mundo, para uma concepção de sociedade, mas que também não está diferente, né, da pauta da esquerda latino-americana. Né? Então, quando você vê a esquerda latino-americana, Mojica e todos os outros companheiros, você percebe que esse crescimento teórico do MST é em função do que Jaime disse. Você vem, como Paulo Freire, para ser um estudante da vida. A natureza nos ensina. E o MST talvez seja o nosso grande educador. Jaime, olhando assim da perspectiva da esquerda, você acha que a gente conseguiu avançar na pauta da comunicação? A gente consegue botar a comunicação na centralidade do debate? Pois, Helena, deixa eu lhe dizer, eu acho que a gente avançou muito durante a pandemia. A pandemia impôs para nós esse desafio, né? Acho que nós avançamos não sei quantos anos durante a pandemia, acho até que se não tivesse a pandemia, nós ia levar anos para chegar no momento em que nós estamos. Então, a comunicação, efetivamente, hoje está, né, digamos, transformando muito rapidamente, com câmbios, né, digamos, velozes, né? E eu acho que o nosso maior desafio hoje é como tu consegue, né, fazer o debate nas redes sociais, porque esse é o campo que nós estamos perdendo. Né? Aí a direita mais bolsonarista, de fato, eles ganham muito rapidamente, porque é fake news, que é uma palavra até que a gente tem usado bastante, né? Quer dizer, é a mentira, né, que tu vai colocando, ela dissemina de um jeito, né, que de repente tu está todo enrolado naquele processo. Então tu tem que cuidar muito do que fala, quando fala, aonde vai, né? Então assim, há de fato uma mídia, né, nossa, né, das redes sociais, né, com muita opinião, com muito projeto, mas também tu tem uma rede muito reacionária, fascista, né, que coloca, né, a comunicação a serviço deles. Eu acho que isso que nós temos que quebrar, fazer a nossa disputa, né, disputas em todos os espaços. Eu acho que hoje, em função do tema da democracia, que nós temos puxado muito, acho que até o que era chamado então de grande mídia, hoje já não se pode mais falar assim, né? Mas a mídia mais empresarial, ela até que está, digamos, tem
tem se conduzido dentro de um padrão razoável, mas eu acho que o que está solto e que nós temos que saber combater e disputar é nas redes sociais. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco proseando sobre o papel da comunicação e do jornalismo no combate à marginalização dos movimentos sociais. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema as narrativas jornalísticas e como elas podem combater a marginalização dos movimentos sociais. Agora, o cientista político e professor Manuel Moraes e o dirigente nacional do MST, Jaime Amorim, respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É a hora do Educar para os Direitos Humanos, com Vilma Santos. Vamos conferir. Os meios de comunicação deveriam fazer uma cobertura ampla das ações dos movimentos sociais. Mas, muitas vezes, os movimentos sociais são retratados de maneiras pejorativas nas narrativas jornalísticas, que reafirmam as pautas em um contexto fora da realidade das lutas e resistência. Compreender que a mídia tem um papel fundamental no debate midiático, impactando no contexto político e social no qual está inserido, e influenciando o comportamento das pessoas. É importante e urgente. Sobre este assunto, o estudante de jornalismo, Micael Moraes, tem uma pergunta para que o TVDH responda. Se o rádio e a televisão são concessões públicas e se o Código de Ética dos Jornalistas fala no dever de defender os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a quem devemos denunciar quando os meios de comunicação não cumprem seu papel? Gente, a pergunta, ela fala, né, que rádios e televisões elas são concessões públicas, né? E que no Código de Ética dos jornalistas está bem evidente que a gente não pode violar direitos, né? Pelo contrário, temos que agir na defesa deles, né? Então, pergunta como é que a gente faz quando esses direitos são violados, né? Como é que a gente faz, professor? Cabe a cada cidadão, cidadã, ao momento que vê a sua imagem, a imagem da sua, aquilo que agride a dignidade humana, denunciar. Se o programa é estadual, no Ministério Público Estadual, se o programa for uma concessão de natureza federal, denunciar no Ministério Público Federal e, evidentemente, ao próprio conselho, a profissional de jornalismo, né, o sindicato de jornalismo, que tem uma comissão de ética e que cabe também analisar essa violação. Então, essa é um princípio basilar da cidadania. Agora, lembrando que são concessões públicas, portanto, nenhum programa pode fugir à regra constitucional. Então, se nós temos o artigo 5º da Constituição, que tem um preceito que não é taxativo, porque ainda você acrescenta os tratados e convenções que o Brasil faz parte, segundo o parágrafo 2º do artigo 5º, né? Esse rol é muito mais abrangente, então é preciso que também o profissional de comunicação conheça os direitos humanos, porque ele é defensor de direitos humanos, e que, se caso houver uma violação, que ele seja, infelizmente, responsabilizado. Jaime, quando os direitos de vocês, né, enquanto movimento, eles são violados nessa questão da comunicação, como é que vocês agem? Bom, nós temos os caminhos legais que o professor tá nos colocando, que eu acho que é uma alternativa, mas que normalmente é uma alternativa muito burocrática, administrativa, né, que muitas vezes até não tem nem retratação dentro do processo. Então, o melhor é ter claro de que, apesar da liberdade de imprensa, né, que tem todo o processo, mas tem os limites, né? Então, quando esses limites chega e as pessoas são atacadas do ponto de vista da moral, da ética, né, ou até de tentar desconstruir uma organização, o mais importante nesse ponto é a gente tentar, a partir das manifestações públicas, organizar a sociedade para desconstruir. Então, nós temos vários espaços, né? Tanto nas redes sociais, para desconstruir, para denunciar, mas também através dos parlamentares,
Poder Judiciário. Enfim, eu acho que a sociedade tem hoje instrumento para enfrentar. Tem esse instrumento legal, jurídico, que eu acho que é importante, mas a gente vai ter que sempre fazer a disputa no campo político e no campo da comunicação, que eu acho que é determinante. Eu sei que, né, digamos, isso é muito difícil, porque uma coisa falada está falado, né? Até tudo desconstruir leva um tempo, mas é o que temos, né, para a gente fazer. E eu tenho certeza absoluta que tudo que se fala hoje a gente não tem condições de enfrentar, porque tem coisas que a gente nem sabe tudo que fala, mas eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para defender, né? Saber interpretar também as notícias que vêm, né? O que chega, o que é real, o que não é, né? E isso é muito difícil, até porque a nossa base, o nosso povo ainda tem um baixo nível de conhecimento. Então, na medida que tu eleva, ele tem capacidade de interpretar, inclusive de interpretar texto. E isso, de fato, acho que é o maior desafio da sociedade. Tu elevar o nível, né, de conhecimento das pessoas para que as pessoas possam, a partir das informações, formar a sua opinião, e que hoje é muito difícil. A gente falou de estratégia, você também falou de política de solidariedade. Como é que você avalia essa relação do MST, né, com a imprensa, esse período pós-pandemia, mas com essa perspectiva de solidariedade? Mudou? Mudou muito, né? Porque, digamos, antes da pandemia, vamos falar, e durante toda a história, né, nós ficávamos vendo o Jornal Nacional para ver se a gente passava no Jornal Nacional. Quer dizer, muitas ocupações, muitas lutas, valeu a pena se aparecesse na mídia, se saísse na capa do Jornal do Comércio, do Diário. Hoje as pessoas não veem mais isso, né? Aliás, nem sei se todo mundo assiste televisão ainda, né? A gente assiste porque, né, tem algumas coisas que é necessário, mas ela não é determinante hoje, né? Então acho que mudou muito, né? Se tu já não tem como referência os jornais estaduais, né, tu não fica ali se baseando no editorial do Jornal do Comércio, do Diário, da Folha de São Paulo, então tu tem uma outra relação. Eu acho que mais tranquilo. Nós temos melhores profissionais também da imprensa do que nós tínhamos antes. Eu não sei se do ponto de vista técnico, né? Mas do ponto de vista, inclusive, de compreender essa relação social. Nós saímos de uma ditadura militar em que, né, os maiores quadros da imprensa eram muito fechados, sabiam a quem cumpria e o que falava, né? E hoje não, acho que as pessoas já conseguem ter mais autonomia. Acho que na medida também que a democracia vai se restabelecendo, eu acho que as pessoas também têm mais responsabilidade sobre o que falam, sobre o que dizem e sobre o que escrevem. Então, eu acho que está mudando, vai mudar, porque aqueles que tinham praticamente os únicos, né, que se comunicavam com a sociedade, perderam, né, o seu papel, né, vamos dizer assim, protagonista, né? E muitas outras redes sociais, muitas outras formas têm mais protagonismo do que essa que nós chamávamos de grande mídia, né? Então, eu acho que é isso. E os profissionais, na medida que se sente também responsável, né, por aquilo que fala, né, sabe da responsabilidade, e eu acho que também a gente avança. Eu acho que isso tem avançado, meu sentimento, né? É claro que tu tem muitas coisas perversas, né, nos meios de comunicação, né, de grandes canais de televisão, de revista, né, que ainda se utiliza esse instrumento para desconstruir, para delegitimar, né, para nos colocar na ilegalidade, né, somado a todo o processo que aí está, né? Jogo rápido aqui para a gente terminar o bloco. A gente diria assim que fazer a própria comunicação é também uma forma de combater desinformação? Claro, porque você tem a questão da autonomia, que é fundamental nos direitos humanos, né? Você ter a perspectiva de colocar a sua visão de mundo e ter essa visão de mundo colocada de forma respeitosa. Isso, e os movimentos preparar seus próprios profissionais para cumprir essa tarefa de comunicação também é uma forma de ter autonomia. Depois do intervalo, temos o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o papel das narrativas jornalísticas no combate à criminalização dos movimentos sociais.
Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre como as narrativas jornalísticas podem combater a marginalização dos movimentos sociais. A gente conversou sobre a diferença entre invasão e ocupação e como a escolha desses termos, quando se fala sobre luta por direitos, pode representar uma decisão política importante. Estamos no estúdio com o professor e cientista político Manuel Moraes e o integrante da direção nacional do MST, Jaime Amorim. Professor Manuel, você acredita que a gente está vivendo num cenário propício para debater melhor e até pensar em políticas públicas que combatam essa marginalização, que a gente possa pensar em políticas públicas de comunicação, mesmo neste sentido? Eu acredito que sim, porque como disse Jaime, a gente vive um novo ciclo, né, na política nacional, o que não quer dizer que a gente tenha suprimido, né, grupos neonazistas que se espalharam e se multiplicaram no Brasil, e o fascismo. Mas agora a gente está vivendo um tempo de retomada das políticas públicas, de retomada de uma agenda em defesa da democracia, e eu acho que esse é um momento fundamental, até porque se não aproveitarmos esse momento, evidentemente que algo ruim pode acontecer no futuro. Então a universidade ela contribui através dos fóruns, ela contribui através do ensino, do pesquisa e da extensão, para exatamente fortalecer esse espaço de luta que a sociedade civil tanto bem reivindica. Agora, claro que isso é um processo que envolve toda a sociedade, né? Envolve um projeto de país, como bem o MST defende, e, claro, o próprio governo federal, a partir de uma nova matriz, né, de correlação de força, apesar de que essa correlação de força também, às vezes, impede que haja avanços. Mas é a expectativa é que a gente está nesse caminho, sim, de avanço da retomada da democracia. Que bom. Jaime, quais são as perspectivas do MST em relação a isso, a reivindicações dessas políticas e ações? Veja, eu acho que a sociedade se mobilizou para eleger Lula, agora a nossa tarefa é cobrar para fazer com que efetivamente as coisas funcionem, né? Porque nós vivemos um período que não foi só um problema da comunicação. A comunicação está muito vinculada também à liberdade e à construção da cultura de um povo, né? E que nós fomos derrotados nesse último período. Então tem que tudo ser reconstruído. Aí a reconstrução envolve. Nós falávamos antes, no campo da comunicação, no governo Lula, que era importante a rádio comunitária, né? A rádio comunitária foi um tempo importante, porque era talvez um dos veículos que era necessário, né? Hoje, talvez ela não cumpre tanto essa tarefa, continua cumprindo, é muito importante, TV comunitária, rádio comunitária, que é a liberdade das pessoas tocar. Mas hoje, eu acho que tu tem que cumprir uma tarefa muito maior, que é organizar o povo, porque a desorganização é que cria, né, essa falta da democracia. Então, além de tu elevar o nível de conhecimento, elevar o nível de consciência, tu tem que elevar o nível organizativo da sociedade. Porque quando a sociedade se organiza, se estrutura, é que a partir daí, né, começa a aflorar as questões fundamentais, né, do ponto de vista cultural, as manifestações culturais, né, as manifestações sociais que vêm daí de dentro, desse seio, quando a sociedade se organiza. Quando tu tem um período que a sociedade está desorganizada, ou está desobrigada ou obrigada a não se organizar, né, como foi um determinado período, porque em determinado período, em especial de ditadura ou de pretensa ditadura, né, cria-se a ideia do medo, né, cria-se a ideia de que tu está se reunindo, está fazendo alguma coisa ilegal, né, então tu tem um período de desconstrução da sociedade. Eu acho que agora se aflora esse período novo, que nós temos que buscar todo tipo de políticas públicas, políticas sociais, para reconstruir o Estado brasileiro. Eu acho que a nossa decisão, né, de produzir alimento e produzir alimento saudável é uma decisão política, né? E isso não é fácil de tu chegar de um nível até internacional da via campesina a definir o papel dos campesinos no mundo a partir desse momento é produzir alimento e produzir alimento saudável, porque tu tem que olhar para o contexto, né? E o contexto é crise, né? Estamos saindo da crise política? Não, nós estamos no meio de uma crise política em que o governo tem que submeter ao parlamento e ao centrão especificamente para poder fazer política. Quer dizer, quando tu tem que tirar, né, uma ministra, né, do esporte para colocar uma pessoa, né, que certamente vai privatizar o esporte brasileiro. E temos a crise ambiental. Nós vivemos
né, em crises climáticas, né, que estão alterando o processo. Né? Nós temos aí, né, problema no Rio Grande do Sul, problema na Síria, né, problema na África quase como um todo, ambiental. Isso é resultado, né, do modelo de desenvolvimento que o Brasil adotou, que o mundo adotou, né, nesse período. Então agora não é apenas um discurso ambientalista, não, porque fulano de tal, né, tem um discurso ambientalista, era até do PV, gente reacionário. Né? Hoje não é mais isso, não. Não é só discurso. Hoje você tem que se posicionar, hoje você tem que operar, você tem que construir, né, um ambiente, né, uma relação mais amistosa entre aquele que produz na agricultura, entre aquele que consome e entre a natureza. Isso é determinante, porque se trata de salvar o planeta, não se trata apenas de salvar as pessoas, né? Salvar as pessoas, salvar o planeta, né? E salvar a democracia, que é determinante. Então, eu acho que é o momento da gente cobrar. A sociedade tem que se estruturar. Né? Quem é da comunicação tem que participar daquilo que é tudo quanto é fórum, de conselho, né? Para tentar influenciar, né? E discutir o problema. Quem é da cultura, da mesma forma. Eu acho que o governo está buscando, principalmente na área da cultura, vários programas que permitem às pessoas poder novamente organizar a questão da cultura. Os pontos de cultura foram, apesar de ser muito poucos, foram muito importantes, inclusive nesse período de resistência, durante os 6 anos. Então agora me parece que surgem essas novas possibilidades, né, com novos programas de cultura. Então tu tem novo programa de cultura, mesmo que no campo da educação ainda, né, o governo me parece que está muito freado, com muita dificuldade, muita gente, os empresários da educação ainda no Ministério, né, da Educação, quer dizer, aquilo que nós queríamos que era, de vez, acabar com a reforma do nível médio, né, e o governo está com medo, enfim, muito acanhado. Vai haver algumas alterações, mas é dentro de uma alteração daquilo que foi colocado, né, por uma educação empresarial, né, vinculada a essa ideia neofascista. Então isso tem que haver mudança em todos os setores. Então na educação, na cultura, na saúde, eu acho que é a grande expectativa. Talvez de tudo que eles não conseguiram desconstruir durante a pandemia foi o SUS, porque o SUS se colocou. Inclusive os ricos tiveram que se tratar no SUS porque nos hospitais particulares não tinha know-how para isso, né? E eu acho que isso foi importante. Então agora se trata de reconstruir a democracia e reconstruir a estrutura da sociedade, para que a sociedade seja forte, né? E as políticas públicas e sociais são determinantes em todos os espaços. Para fechar a nossa prosa, Jaime, eu queria saber como é que a população, assim, principalmente dos grandes centros urbanos, fazem para encontrar, por exemplo, o MST, essa produção de alimentos que você falou, essas ações de solidariedade. Elas estão espalhadas por todo o Brasil, né? Então, existe algum espaço, né? Olha, felizmente, nos últimos anos, né, em função de vários fatores, nós nos voltamos muito para a sociedade urbana, para o debate, tanto é que nós estamos avançando na nossa relação com as universidades, temos parcerias concretas com 72 universidades do Brasil. Aqui em Pernambuco nós estamos propondo 13 cursos a partir do Pronera, parceria com as universidades. E na cidade, além das cozinhas, né, que eu acho que foi muito forte, a solidariedade que marcou muito, nós temos uma feira todo sábado em frente do Armazém do Campo, e tem o Armazém do Campo, que muitas vezes as pessoas dizem, ó, o Armazém do Campo deu uma cara nova para o MST. É claro que nós fomos descapitalizados durante a pandemia, porque o Armazém do Campo passou, em vez da disputa, né, da venda dos alimentos, passou então a doação, né, e a fazer as refeições. Isso descapitalizou, nós temos vários, mas cumpriu um papel. Então o Armazém do Campo não é apenas um espaço, né, de compra e venda de produtos saudáveis, agroecológico, mas é um espaço, né, um ambiente de troca de ideias, de culturas, né, de formação, de informação, e culmina então com as feiras todo sábado, das 6 da manhã até as 10, 12 horas da manhã, né, na frente do Armazém do Campo, que é os alimentos que os trabalhadores trazem, né, para poder comercializar, no Recife. Não, aí nós temos vários pontos também, né, em Petrolina, por exemplo, nós temos também, né, os ensaios importantes das mãos solidárias, Caruaru, nós temos várias articulações, além do centro de formação, né, que faz políticas com a sociedade, né, e nós temos Armazém do Campo praticamente nas grandes cidades do país.
né? Desde Salvador até Ilhéus, na Bahia, nós temos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, né? Enfim, as grandes cidades, nós temos o Armazém do Campo, que tem essa tarefa, né, de construir um espaço, né, de relação entre quem vive na cidade e a reforma agrária. A gente agradece, né, a presença de vocês aqui no programa, numa conversa que é a cara, né, do TVDH. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!